Olá! Nós agradecemos a audiência de você, nosso amigo do programa Cristianismo em Foco. E hoje nós estamos especialmente muito alegres, porque estamos contando aqui com a participação do presbítero Marlon, que é presbítero lá da Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul, e vai falar para nós um pouquinho a respeito de relacionamento e o projeto de Deus. O que Deus tinha em mente quando Deus imaginou o casamento. Mas antes da gente falar sobre casamento, nós vamos falar do princípio do relacionamento. Vamos falar a respeito de namoro. Presbítero Marlon, a respeito de namoro, o que o senhor falaria para a gente? Como o senhor definiria? Afinal de contas, namoro não é só comer pizza e tomar sorvete, não é verdade? Como o senhor definiria isso? Bem, o namoro é o início do relacionamento conjugal, né? Então, é a primeira parte, é assim que começa o relacionamento. As pessoas vão se conhecendo. É interessante que, na verdade, nem existe namoro na Bíblia, né? Não tem essa expressão, mas é uma forma que as pessoas usam para se conhecer. Só que uma coisa que é muito importante para o crente é que tem aspectos diferentes daqueles que não são crentes em relação ao namoro. O namoro precisa ser usado com muita responsabilidade, não pode haver intimidades, porque isso leva ao pecado. Então o crente tem que tomar muito cuidado com o namoro, tem que escolher a pessoa certa. E uma das coisas muito importantes é que o namoro ele não pode ser feito sem compromisso, por brincadeira, ou só para dizer que tem uma namorada ou um namorado, para ter a experiência do namoro. É muito importante que o crente, quando ele pensa em namorar, que ele tenha como alvo um compromisso que ele terá mais tarde. Então, não namorar por brincadeira, não namorar sem nenhum motivo, e ter um namoro com muita responsabilidade, sem intimidade, para não dar margem ao pecado. Então, o namoro ele é importante, mas ele tem que ser feito com muita responsabilidade. Falando em namoro, um tema que é muito discutido, inclusive, presbítero Marlon, tem um grupo que é contra de forma assim ferrenha a respeito do chamado julgo desigual. Qual é a sua visão sobre esse assunto tão polêmico que é a questão do julgo desigual, já que nós estamos falando de namoro, né? O julgo desigual, ele está lá em 2 Coríntios 6,14, ele fala, aquele texto é importante a gente saber o contexto, né? Esse texto, ele está falando do que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Porque estavam aparecendo falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam trazendo um ensino diferente do apóstolo Paulo e um ensino diferente dos demais apóstolos. Então, esses grupos, essas pessoas, esses falsos mestres, falsos apóstolos, estavam se introduzindo na igreja, trazendo um ensinamento diferente dos apóstolos. E isso, Paulo classifica como um jugo desigual. Ou seja, o jugo é aquela canga que era colocada sobre um boi, para puxar uma carroça ou o arado. E aí, se você pensar num jugo desigual, imagine um boi forte, grande, e um bezerro colocar para puxar. Então, isso seria totalmente desigual. Desequilíbrio. Exatamente, teria um desequilíbrio. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja estava se colocando em jugo desigual, porque a igreja ela foi criada, foi fundada, baseada no ensinamento dos apóstolos. E agora a igreja estava aceitando ela estava se colocando debaixo de ensino de falsos mestres. E isso acarretava um jugo desigual. Depois ele vai dizer que comunhão há entre a luz e as trevas. Então eles não deveriam aceitar aquele ensinamento diferente, porque aceitando aquele ensinamento, se colocando debaixo daquele ensinamento falso, de falsos mestres, eles estavam se colocando em jugo desigual. Esse texto não fala sobre casamento, mas o princípio dele, ele pode muito bem ser aplicado no casamento. Por quê? Porque, às vezes, quando você começa a namorar com uma moça ou um rapaz que não professa a mesma fé, imaginemos um crente, né, um evangélico, namorando com um católico.
ele acaba se colocando numa situação desigual. Por quê? Porque quando tendo o casamento e vindo os filhos, a criança ela vai para a escola dominical ou vai para a missa no domingo? Então, assim, existem esses problemas. Então, o jugo desigual, ele fala do problema dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos na igreja de Corinto. Mas ele pode muito bem ser aplicado também para o casamento, para que não haja esse desequilíbrio, né, dentro de um relacionamento. E não é somente a questão da fé. Tem muitas outras coisas que podem fazer com que o relacionamento seja muito desigual. E isso acaba acarretando bastante problema. A questão de valores, isso aí influencia muito, né? Cada religião... E assim, tanto é que os pastores presbiterianos, na maioria, eles não casam os crentes, os membros da igreja, com não crentes, com pessoas que não sejam crentes, que não professem a mesma fé. Por quê? Porque eles entendem o princípio do jugo desigual, né? Então eles acabam aplicando isso também, né, para que não haja mais conflitos ainda dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Eu entendo. Presbítero Marlon, quando se fala em casamento, existe a questão dos votos que é feito entre os noivos, né? Até que a morte vos separe. E percebemos que muita gente termina relacionamento alegando, né, justificando o amor acabou. Como é que o senhor entende isso? Como o senhor, por exemplo, aconselharia alguém, um casal, nessa situação? Antes de falar até sobre isso, é importante falar que a gente falou do namoro, né? E o casamento, porque o casamento ele é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, ele começa com um homem e com uma mulher. Como diz lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então esse é o projeto de Deus, é a união entre o homem e uma mulher, entre o marido e a esposa, sendo os dois uma só carne. O projeto de Deus também para o casamento como diz lá em Efésios, é o marido amando a esposa e a esposa sendo submissa ao marido. Como diz lá, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o projeto de Deus para o casamento é a união entre um homem e uma mulher, em que a mulher ela é submissa, não é nada de inferioridade, não é uma submissão de inferioridade. Os dois são iguais, completamente iguais dentro do casamento. Mas a Bíblia orienta que a esposa seja submissa e o marido também tem uma submissão à esposa, que é qual? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. A referência é sempre o amor de Cristo. A ponto de dar vida por ela. Exatamente. Então, o casamento ele começa assim. Mas aí as pessoas, como você falou, elas dizem assim, mas se o amor acabar? E muitos justificam o fim de um casamento porque dizem que o amor acabou. Mas, na verdade, isso é até uma coisa interessante que a gente trabalhou quando eu e a minha esposa, o pastor Joaquim, pediu que nós dessemos um curso para namorados e noivos, casais novos também, recém-casados, e ele pediu que nós dessemos um curso na igreja sobre relacionamento. E aí, isso foi uma das coisas que a gente trabalhou, porque eles perguntavam assim, mas e se o amor acabar? Então, uma das coisas que nós falamos é que, assim, as pessoas elas precisam entender que o amor, que o casamento, ele é um pacto, em que tanto um como o outro, ambos os cônjuges, eles se comprometem em construir, exatamente, diante de Deus, em construir o melhor relacionamento possível, em que eles se comprometem em cumprir os votos que eles fizeram no altar. Então, o casamento, ele não pode ser simplesmente encarado, ou o amor, ele não pode ser simplesmente encarado como um mero sentimento. Mas o amor, ele precisa ser encarado como uma construção diária. Tá? Então, assim, uma das coisas que a gente trabalhou no nosso curso é que o amor não é um mero sentimento. O amor é uma construção diária. Até eu anotei aqui algumas coisas que a gente falou no nosso curso, é que uma das frases que a gente sempre falava
algumas frases de impacto para poder trabalhar, a gente falava assim, olha, o que sustenta o casamento não é o amor. O que sustenta o casamento é o compromisso de amar. Né? E não é um mero sentimento que sustenta um casamento, mas o que sustenta um casamento são as atitudes e os comportamentos diários. Então, isso é que sustenta o casamento. Regando a plantinha a cada dia. Exatamente. Então, se a pessoa diz assim, mas o amor acabou. Na verdade, não é que o amor acabou. O que pode ter acabado é a vontade e o compromisso de amar. Porque se o marido chegar para a esposa e disser assim, meu amor, eu te amo, como é que ela vai saber que realmente ele ama? Tem como ela abrir a cabeça do marido, olhar lá dentro, abrir o coração para ver se realmente ele ama? Como é que ela vai saber isso? Ela vai saber isso por meio das atitudes e do comportamento daquilo que é construído todos os dias, diariamente. Então, por isso que nós falamos no curso, que não é o amor que sustenta, é o compromisso de amar, é aquela prática diária, é o comportamento diário, são as atitudes diárias, que isso é que sustenta o casamento, é a prática do amor, é essa prática. Não é pensar no amor como apenas um sentimento, mas é o compromisso de amar. É o compromisso de cumprir diariamente aqueles votos feitos no altar. Isso é que sustenta o casamento, o compromisso de amar. E se você assumir esse compromisso, o amor não vai acabar. Então eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que é possível um casal viver sem atritos, sem, digamos, desentendimentos ou discordâncias em algum momento da história do casal? É possível viver isso? Casamento sem conflito, sem briga, é um mito. Ele não existe. Então, existe briga? Existe. Não, mesmo os casais mais comprometidos, mesmo os casais mais apaixonados, eles vão ter sempre conflitos, vai ter sempre alguma discussão, vai ter sempre alguma lágrima. O que precisa é você, nesse compromisso de amar, você aprender com as discussões, aprender com os conflitos, a crescer nesse compromisso de amar. Dos temas que nós trabalhamos no curso é justamente como enfrentar os conflitos no casamento. Porque conflito vai sempre haver. Discordância, discussão, desentendimento, eles sempre vão acontecer. A questão é como que nós vamos aproveitar isso para crescer e nos aprofundarmos nesse compromisso de amar. Tem uma frase de um pensador que ele diz o seguinte: casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas do dia a dia de forma construtiva. Então, isso é casamento. É o compromisso de você aprender a como você vai resolver os conflitos do dia a dia de forma construtiva. Porque assim, todo casal, quando casam, eles querem ser felizes. Mas como alcançar a felicidade? A felicidade no casamento, ela só vai ser alcançada com esse compromisso. Ele é uma consequência do compromisso de amar. Se o casal ele tiver o compromisso de amar, de praticar o amor, de praticar as atitudes que revelam o amor um para com o outro, a consequência disso vai ser a felicidade. Então, se um casal quer ser feliz, ele tem que assumir o compromisso de casar. O compromisso, aliás, de amar. Né? Quando você perguntou antes, que alguns justificam o fim do casamento dizendo que o amor acabou, é importante lembrar que Deus ele criou o casamento como uma instituição permanente. Não é até que a briga os separe, não é até que o desentendimento os separe, não é até que os filhos os separem, não é até que as discussões os separem, é até que a morte os separe. Mas como que você vai ter um casamento que vá durar até que a morte os separe? Né? Então, a única receita é que os casais eles tenham um comprometimento e assumam e vivam esse compromisso de amar. Eu não sei se é muito pouco tempo, é rápido a conversa. Durante o nosso curso nós passamos alguns meses falando sobre isso,
E eu não sei se aqueles que nos acompanham vão entender essa expressão, né? Mas a gente está tentando falar aqui de maneira o mais simples e clara possível. A única forma de você ter um casamento que dure até que a morte separe é assumindo o compromisso de amar, de praticar e de construir o melhor relacionamento possível dia a dia. É somente dessa forma. Presbítero, o senhor, pela sua conversa, pelo seu discurso, eu estou entendendo que na igreja onde o senhor ministra, existem, vamos dizer assim, aulas, ensinamentos para um viver melhor, na vida conjugal, na vida familiar. Existe isso? E qual seria a igreja do senhor e quais são os horários, os dias de reunião na sua igreja? O pastor Joaquim, ele pediu esse curso que eu e minha esposa preparássemos porque ele percebeu essa necessidade devido aos casais que estavam se preparando para casar, devido àqueles que estavam namorando, devido aos casais recém-casados e devido também nos aconselhamentos dele, ele perceber a necessidade disso. E eu, quando namorava, né, com a minha esposa, nós tivemos vários cursos nesse sentido. E fazia algum tempo que nós não tínhamos esse tipo de preparação, né, para aqueles que querem casar. Então nós achamos interessante fazer. Foi um curso que foi dado há um tempo, já está com 2 vezes que nós damos, ele não é permanente, ele não é constante. Nós demos uma vez, durou mais ou menos 3 meses, e depois o pastor pediu que nós repetíssemos, 1 ano e meio depois, nós repetimos, e quando houver necessidade, então nós vamos repetir novamente. Né? A igreja ela se preocupa com isso, em fazer esse acompanhamento, em dar essa instrução, para que os casais eles tenham o melhor relacionamento possível. Ok. E quais são os dias e horários de reuniões na sua igreja? E qual é a sua igreja? É a Igreja Presbiteriana? A minha é a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Sul. O pastor Joaquim Mateus Barbosa. Nós nos reunimos sempre às quartas-feiras no estudo bíblico, às 19 horas. Sexta-feira, reunião de oração, às 19 horas. E no domingo nós temos a escola dominical, às 8 horas. E na época que nós demos o curso, nós demos na escola dominical. Okay. Nós tínhamos uma classe para isso. E também nós temos o nosso culto à noite de adoração ao nosso Deus às 18 horas. Eu agradeço muito a presença do presbítero Marlon com essa importante colaboração e essa dica aí para quem já é casado, para quem já tem família e para quem já está pensando em constituir a família, absorver esses conselhos, né, que vão ajudar no bom relacionamento para que o seu amor não acabe. Mas eu queria, só te interrompendo, eu queria deixar um último versículo, só antes de encerrar. Efésios 5, 28 e 29, ele diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vejam só a expressão que tem no versículo 28. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Eu gostaria de deixar uma mensagem com esse versículo, que é o seguinte: o cônjuge, ele tem que investir no casamento. Ele precisa investir no casamento. A esposa precisa investir no casamento, o marido precisa investir no casamento. E investir no casamento é investir em si próprio. Como o texto fala, né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, quando o marido ele investe no casamento, quando ele investe em amor, em carinho, em fidelidade, em respeito mútuo, o marido está investindo nele próprio. Quando a esposa ela investe no casamento com carinho, com amor, com respeito, com fidelidade para com seu marido, ela está investindo nela própria. Porque a felicidade do marido é a felicidade da esposa. A satisfação da esposa é a satisfação do marido. Então, invista no casamento, invista no seu relacionamento e que Deus abençoe grandemente, né, a vida daqueles casais que assistirem, né,
esse programa, essa entrevista. E se quiserem procurar ajuda, podem procurar a nossa igreja. O pastor Joaquim, ele tem muita experiência, né, e certamente ele estará disponível, e nós também, naquilo que nós pudermos ajudar, né, a ajudar aqueles casais que estão em conflito, que passam por problema. Invista no seu casamento, invista em você mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado, presbítero Marlon. Pessoal, muito obrigado, um abraço, hein?